Capítulo 1. O amor é importante, do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido, de Jensen Franklin. Nossa filha olhou para minha esposa Cherise e eu. Seus olhos ardiam de raiva. Se você já criou um adolescente, sabe do que eu estou falando. Eu não sei o que é isso, mas a maioria dos filhos nessa idade parece perder a cabeça por cerca de 6 anos. Você não pode me dizer o que fazer, minha filha gritou. Eu olhei direto nos olhos dela. Nós podemos sim. Ah, ela murmurou. De jeito nenhum, estou fora daqui. Ah, não, você não vai a lugar nenhum até nos sentarmos para conversar. Falei com os dentes cerrados. No momento em que nossa filha se virou para a porta do nosso quarto, eu saltei em posição de zagueiro. Esticando cada braço, eu bloqueei o seu caminho. Você não pode me prender aqui, nossa filha gritou. Ah, podemos sim, eu gritei de volta, com meus braços acenando descontroladamente. Minha frustração aumentou, mas meu coração se partiu. Parecia que brigas como essa tinham ocorrido diversas vezes, não apenas com essa filha, mas também com os outros. Durante esse episódio em particular, estávamos no meio de uma crise familiar. Cada dia trazia outra briga. Alguns confrontos foram mais perturbadores que outros. Alguns despertaram profunda tristeza, outros palavras duras. Tudo começou quando nossa filha mais velha foi para a universidade. Na infância, ela era uma criança modelo, mas durante as primeiras semanas de aula, longe de casa, ela começou a se perder. Ela queria ver como era a vida fora da igreja. Ela se envolveu com a turma errada e fez algumas das piores escolhas que uma jovem garota poderia fazer. Conforme a situação foi ficando mais séria, minha esposa e eu sabíamos que precisávamos fazer alguma coisa. Nunca esquecerei do dia em que eu estava fazendo os retoques finais de um sermão que ia pregar em 30 minutos. Sherry se voou para a sala em uma missão. O olhar no rosto dela dizia tudo. Gente, vou buscar nossa filha. Você vai escolher a igreja e ficar para pregar, ou você vai escolher sua filha e vir comigo? A resposta foi óbvia. Eu larguei o que eu estava fazendo para cuidar da minha família. Cherise e eu não falamos muito na viagem de 3 horas até a universidade. Nossa filha não sabia que estávamos chegando, nem que iríamos tirá-la da faculdade e levá-la de volta para casa. Nós não sabíamos o que esperar. Assim que chegamos, Cherise ligou para ela. Minha esposa perguntou o que ela estava fazendo, mas não mencionou que estávamos lá. Esperei no carro enquanto Cherise entrava no prédio onde nossa filha estava. De repente, minha esposa a viu caminhando em sua direção ao pátio onde ela estava. No minuto em que nossa filha viu Cherise, ela se desmoronou. Caindo de joelhos, ela começou a soluçar incontrolavelmente. Nós vamos levar você de volta para casa agora mesmo, disse Cherise. E com essas palavras, nós três saímos do campus. Nenhum de nós olhou para trás. Nem sequer fomos ao dormitório da nossa filha para levar qualquer coisa conosco. Nós abandonamos o quarto dela como ele estava. As coisas não importavam. Nós queríamos era a nossa garota em casa. Assim que ela se estabeleceu conosco, de alguma forma as coisas pioraram ainda mais. Nós imploramos e suplicamos a ela, discutimos e gritamos com ela. Nós tentamos controlá-la com dinheiro, tomamos o seu carro, nós a proibimos de ir a festas e de sair com os amigos que eram más influências. Nada funcionou. Ela apenas se tornou mais e mais teimosa. Essa intriga constante começou a afetar a atmosfera da nossa casa. Nós sempre tivemos discussões, confrontando mentiras e enganos. Essa crise sugou a minha vida e a da minha esposa. Nossos corações estavam partidos, sentíamos pouca alegria e nos tornamos pessoas diferentes, envelhecidas e emocionalmente exaustas. Às vezes, Cherise e eu discordávamos sobre como deveríamos aplicar a disciplina. Isso trouxe um atrito esmagador em nosso casamento. A estratégia de Satanás nunca mudou: dividir para conquistar, pois uma casa dividida não consegue permanecer. Meus outros filhos estavam vivendo a vida nessa zona de guerra. Eles rapidamente notaram a mudança que veio sobre minha esposa e eu. E eles não gostaram disso. 3 dos nossos filhos eram adolescentes na época e tinham seus próprios problemas. Parecia que todo dia nós estávamos lutando contra algum tipo de crise relacionada a pelo menos um dos nossos filhos.
Um desses momentos foi o incidente em que descrevi no começo deste capítulo. Vamos voltar a ele por um instante. Quando eu estava impedindo minha filha de sair daquela sala, não pude deixar de me perguntar: quando tudo isso vai acabar? A discussão aumentou. Eu notei minha voz ficando mais alta e me esforcei para domar minha língua. Não foi fácil. Nossa filha tentou dar outro passo em direção à porta fechada do quarto, mas Cheris e eu estávamos determinados. Ficamos de pé, bloqueando cada tentativa. Desesperada, ela finalmente gritou: se você não me deixar fazer o que eu quero, eu vou fazer mesmo assim. Enquanto ela arremessou uma ameaça desesperada e cheia de emoção para prejudicar a si mesma. Eu a devolvi de volta com as minhas palavras. É claro que não havia uma verdade legítima para o que ela dizia. Minha esposa e eu sabíamos que era uma típica adolescência teatral. Mas foi um ponto de inflexão que levou essa dramática troca à total explosão. Nós três estávamos gritando naquele momento. A conversa não estava ainda a lugar nenhum, mas o conflito estava crescendo. Continuou assim por um bom tempo. Em um certo momento, Sherry saiu do quarto. Quando ela saiu para o corredor, ela praticamente tropeçou em nossos dois filhos mais novos. Nossa filha mais nova tinha 10 anos e o nosso único e mais novo filho homem tinha 9. Não me lembro qual deles estava fazendo o quê, mas um deles estava orando fervorosamente e o outro implorando o sangue de Jesus repetidas vezes. Foi um momento de entrega. Como a nossa filha diz, ao ouvir a acirrada briga, ela assumiu a responsabilidade de exercer uma interferência espiritual. Ela tirou o irmão do que ele estava fazendo e disse: você precisa vir comigo para o quarto da mamãe e do papai, rápido. O diabo está na nossa casa. Temos que ir até lá e orar. Nosso filho concordou e a seguiu. Ei, ele disse, enquanto desciam as escadas para o primeiro andar. Pegue a Bíblia. Precisamos levar uma Bíblia conosco. No meio do caminho, nossa filha balançou a cabeça em concordância e correu de volta para o quarto dela. Quando nosso filho a viu descendo as escadas com sua Bíblia cor-de-rosa, seus olhos se arregalaram. Não, 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 ele disse, balançando a cabeça. Uma Bíblia rosa não vai funcionar. O diabo está realmente nesta casa. Você tem que pegar uma Bíblia preta. Xeres e eu começamos a rir quando nossa filha, depois de muito tempo, nos contou essa história. Isso ajudou brevemente a aliviar a tensão. Mas mesmo assim, uma história bonitinha não pode mascarar uma realidade desesperadora. As constantes discussões e disputas em nossa casa fragmentaram nossa dinâmica familiar anteriormente pacífica. Estranhamente, enquanto nossa família lutava para se manter em meio à tempestade, nossa igreja crescia exponencialmente. Portas incríveis começaram a se abrir para o ministério. Novos prédios multimilionários foram construídos. Meus livros se tornaram um best-seller do New York Times. As redes de TV cristãs começaram a transmitir nossos sermões semanais por todo o mundo. Tudo isso estava acontecendo, enquanto eu estava passando pelo que parecia ser o vale da sombra da morte em minha própria casa. Ao tentar recordar como Xeres e eu continuamos funcionando, só posso dizer que foi pela graça de Deus. Alguns domingos antes de pregar, eu ficava de joelhos no meu escritório chorando. Deus, eu falava, não sei como vou conseguir fazer isso. Eu estou com medo, quebrado, sofrendo. Eu sinto vontade de fugir e nunca mais voltar. Mas eu não vou conseguir avançar em meu nome nem em meu próprio poder. Eu vou prosseguir em seu nome e no poder do seu Espírito. Eu não vou desistir de lutar pela minha família. Ajude-me. Eu pertenço ao Senhor, eu sou teu. E quando eu me levantava para pregar, a graça de Deus vinha e os cultos eram poderosos. Eu descobri uma verdade surpreendente. Deus é atraído pela fraqueza. Ele não resiste quando humilde e honestamente admitimos quão desesperadamente precisamos dele. Quando somos vazios, ele deseja nos preencher com sua graça, amor e bondade. Esta é a lei da atração de Deus. Lembro-me de incontáveis domingos, durante os quais nossos filhos os acompanhavam até a igreja, mas deixavam claro que aquele era o último lugar onde eles queriam estar. Nunca subestime o poder de apenas estar presente ali. Mesmo quando parece que a palavra não está funcionando, ela está. Se você trabalhar a palavra não deixará de trabalhar. Ela não voltará vazia. Qualquer que fosse a má notícia que recebêssemos sobre nossos adolescentes, nós continuávamos intercedendo, levando-as para a igreja e fazendo-as marchar até a primeira fila. E assim, continuei pregando a palavra. Em um fim de semana, minha esposa me ligou.
Nossa filha mais velha tinha saído de casa. Tínhamos acabado de voltar de uma viagem à Califórnia. Recebemos um bilhete de que ela havia nos deixado para sempre. Ele dizia algo do tipo: eu não posso mais viver com essas regras. Eu vou fazer o que eu quero. Eu não posso continuar causando essa dor a vocês. Sherry se lembra de ter pensado que ao menos nossa filha era educada o suficiente para ter deixado um bilhete antes de partir pela última vez. Minha esposa e eu estávamos com o coração partido. Por cerca de uma semana, nós ficamos sem saber onde ela estava. Sherry entrou no que só poderia ser descrito como um processo de luto. Fizemos tudo o que podíamos para encontrar nossa filha, mas não estávamos conseguindo. Nós lamentamos por dias e noites, sem saber aonde nossa filha estava. Finalmente, após uma semana, ela ligou. Ela nos assegurou que estava bem e que estava trabalhando como babá para uma família. Nos meses seguintes, ela só vinha para nossa casa raramente. Nosso contato com ela era muito limitado. Um dia ela nos disse que havia se apaixonado. Meses depois, ela se casou com um juiz de paz. Nós ficamos sabendo por meio de uma mensagem de celular. Esse foi um golpe esmagador para uma família que antes era muito próxima. Sherry se sentiu roubada de sonho de se preparar o casamento da sua filha. Lembro-me, uma semana depois, de ter feito o casamento de uma de suas amigas. Quando vi a noiva e o pai andarem pelo corredor, meu coração se partiu. Eu estava devastado. Reuni todas as minhas forças para não demonstrar minha emoção. Eu nunca teria essa oportunidade de fazer o mesmo com a minha filha. Foi nessa época que eu ouvi pela primeira vez a frase: ame como se nunca tivesse sido ferido. Se você estiver disposto a amar como se nunca tivesse sido ferido, Deus pode curar todos os relacionamentos despedaçados em sua vida. Reconectar e reconstruir os muros quebrados da nossa família não foi um processo fácil ou rápido, eu admito. Ainda temos desafios que precisamos trabalhar e superar, mas nós decidimos amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Essa é uma escolha que temos que fazer várias e várias vezes na nossa vida. Hoje, nossa filha mais velha ama Jesus de todo o seu coração. Ela é diretora de mídia de uma grande igreja na região de Atlanta. Seu marido também trabalha como artista gráfico na mesma igreja. Eles nos abençoaram com nossa primeira linda neta, Amélia. A nossa outra filha é casada e, junto com o marido, pastoreia nossa igreja em Orange County. E tem um precioso filho, Luca. Minha terceira filha foi para a Universidade da Califórnia e está envolvida no ministério. Minha filha mais nova está em seu segundo ano da faculdade em Los Angeles. Ela é um modelo profissional e ama extremamente a Jesus. Nosso filho é estudante na Liberty Universidade e está seguindo um grande chamado em sua vida. Este tem sido fruto de se recusar a permitir que a mágoa dite como amamos os nossos filhos. A vida é uma aventura no perdão. Tudo se trata de largar e alcançar. Largue o passado e alcance o futuro. A única maneira de fazer isso é amar como se nunca tivesse sido ferido. Isso significa amar tão intensamente, a ponto de sobrepor todos os seus instintos naturais de amargura e vingança. Você nunca chegará à frente tentando dar o troco. Quando você for injustiçado, uma falta de memória é a sua melhor resposta. Um bom esquecimento é o que todos nós precisamos. Eu não sei o que está acontecendo em sua vida enquanto você lê este livro, mas eu sei disso. A dor que você sente hoje é a dor que só Deus pode curar. Eu nunca senti a dor do vício, eu nunca senti a dor de perder um filho, eu nunca senti a dor do divórcio. Só posso oferecer às pessoas o conselho da palavra de Deus e a oração. Mas as pessoas que passaram por esses vales e sentiram essa dor são mais qualificadas para ajudar a curar alguém que está passando pela mesma crise. O que é importante lembrar, no entanto, é que, independentemente da fonte da sua dor, Deus pode curar-lhe. Tem sido dito que a família nos proporciona as maiores alegrias da vida e, às vezes, as maiores tristezas da vida. Quando penso no quão difícil é fazer a família funcionar, nos desafios que surgem e nas complicações envolvidas, vejo que é muito mais que isso. Os membros da família sabem como nos atacar. Eles podem nos deixar nervosos. As pessoas que mais amamos são aquelas que muitas vezes, por meio de ofensas, podem nos afetar se não reagirmos corretamente. Mas aprendi que com desafios vem a oportunidade. E a família também oferece a maior oportunidade
para aprendermos a amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Uau, que palavra linda! Que o Senhor fale ao seu coração através deste capítulo e que você abra mesmo a sua mente para entender aquilo que Deus quer falar com você e amar como se nunca tivesse sido ferida. Amanhã passaremos para o capítulo 2. Tchau, tchau.